Sâmia, queria primeiramente dar um bom dia, agradecer a sua presença. Sei que tem reunião de bancada daqui a pouco, mas enfim, queria já começar te ouvindo acerca da situação no Congresso. O que você acha? Como que você está avaliando a postura do governo e como que vocês estão planejando agir contra esses ataques do Hugo Mota? Bom dia, Yuri, a Zenha, a todos que nos acompanham aqui no Fórum 11h30. Muito obrigada pelo convite. De fato, é uma situação crítica, né? Eu acho que desde o início do governo Lula é um momento de maior dificuldade, mas eu considero que a resposta que o governo vem tomando é corretíssima, seja do ponto de vista do discurso público, né? De estimular os ativistas, os militantes, os movimentos sociais, os partidos políticos aliados a publicamente criticarem e exporem o que está acontecendo no Congresso Nacional, a revelarem quais são, de fato, os responsáveis por uma agenda recessiva que não quer avançar com o fim da escala 6x1, que demora a avançar com um projeto fundamental, que é o da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, ao mesmo tempo em que garante seus próprios privilégios, votou há poucos dias o aumento do número de deputados, se negou a aprovar a taxação do IOF, que mexeria com o andar de cima. Então, acho que essa linha política, né, de estimular a mobilização é corretíssima. E, por outro lado, como o próprio Marco Aurélio já disse anteriormente, também é correto acionar o Supremo, tendo em vista que a gente está falando de uma competência do governo federal, não é competência do Congresso alterar ou derrubar decretos do Poder Executivo no que diz respeito à lógica de tributação e de manejo do IOF. Por isso que, bom, aqui no Congresso Nacional a gente segue fazendo esse debate. Claro, a extrema-direita vai utilizar todas as suas artimanhas e artifícios para tentar fazer uma distorção, mas fato é que a população brasileira tem, inclusive diferentes pesquisas mostram, né? Tem um alto grau de reprovação sobre o que é o Congresso Nacional. E esses fatos das últimas semanas só endossam isso. Não é à toa também que Congresso Inimigo do Povo tem figurado entre os principais temas das redes sociais. Por mais força que eles tenham de redes ou mesmo de controle do algoritmo, não tem conseguido contornar essa situação. Então, eu acho que é assim que a gente deve seguir. Sempre eu vejo os exemplos do Petro na Colômbia, sabe? Nos momentos em que ele está acuado, ele convoca o povo, ele critica o que faz o parlamento, critica as chantagens do mercado para que uma agenda que foi eleita nas urnas possa ir adiante. E eu acho que o governo Lula acerta quando vai numa linha semelhante, ou seja, expõe para a população brasileira do que se trata o Congresso Nacional, quais são os responsáveis para que a agenda das urnas não possa ser, de fato, avançada, né? Ou seja, quais são os interesses dos ricaços que não querem que as suas fortunas sejam taxadas, que demoram para avançar como a justiça tributária do imposto de renda. Então, apesar de ser um momento crítico, tenho gostado da reação. Eu acho que é um momento para a gente ir para a ofensiva. Chega de ficar na defensiva diante de tantos ataques e chantagens do Congresso Nacional. Sâmia, a gente começou o programa com o seu vídeo que você postou recentemente, o mais recente, em que você elenca uma série de medidas. Eu queria que você falasse o que te preocupa mais nesse momento. Será que passa a isenção para o imposto de renda, que é tão importante para o governo Lula eleitoralmente? E já aproveita e responda, por favor, ao Diego Nogueira Moreira, que está aqui com a bandeirinha do PT, Sâmia para o Senado em 2026. Vai rolar isso? Não, não vai rolar. Muito provavelmente eu devo me candidatar à reeleição para deputada federal aqui na Câmara. Não sei ainda como vai ser a eleição para o Senado, mas eu espero que, enfim, seja um bom nome, um nome competitivo, até para que os bolsonaristas não atinjam, né, o plano deles, que eles falam que é de conquistar uma maioria do Senado. Então, acho que essa discussão para o Senado vai ser bem importante, bem central para todos nós. Mas sobre, né, o vídeo que eu fiz hoje cedo, eu vi que saiu uma pesquisa também hoje de manhã da Quest dizendo que quase 90% dos parlamentares são favoráveis à alteração da tabela do imposto de renda. E não me pareceu, pelos debates que aconteceram até agora, de que tem uma indisposição de aprovar esse projeto. Agora, o que pode estar em risco é qual será a compensação. Porque quando você
abrir mão dessa arrecadação, na verdade, construindo uma justiça tributária dentro da lógica do arcabouço fiscal, precisaria de uma compensação de outra forma. E, bem, o relator do projeto é o deputado Arthur Lira, que é alinhado ao mercado, aos bancos, e que já deu declarações, né, de que não quer uma saída óbvia, que seria o que a gente espera, né, para um projeto como esse, que é taxar os ricos, as grandes fortunas. Também vi ontem uma notícia de que há 50 bilionários brasileiros que poderiam e deveriam ser taxados, que, aliás, é o que prevê a Constituição de 88, que até hoje esse item não foi regulamentado. A gente luta há muitos anos para que isso avance. Seria uma oportunidade para, de fato, construir justiça tributária. Então, o que eu quero dizer, não acho que seja um risco aprovar o imposto de renda. Eu acho que é um risco. Qual é a saída política que eles vão dar para isso? Porque pode ser ajustando de servidores, pode ser abrindo mão de empresa pública, pode ser não taxando o andar de cima, mas buscando outras formas de prejudicar o andar de baixo. E eu, pessoalmente, não confio no relator, não confio no relatório que vai sair dali. Por isso que é tão importante também a nossa pressão e a mobilização e mostrar quais são os interesses que estão por trás disso. Agora, eu acho que o maior risco mesmo, que na verdade não é nem um risco, já foi inclusive declarado, né, por exemplo, pelo Ciro Nogueira ou outros líderes e cabeças, né, do Centrão, é de avançar, seguir endurecendo nessa lógica de chantagem. O que ele disse? A gente não quer uma saída como impeachment, mas a gente quer fazer o governo Lula sangrar até 2026 para que aí ele possa ser derrotado nas urnas. Isso é o que precisa ser denunciado e ficar explícito para a população brasileira. Teve um programa que foi eleito nas urnas. E o Congresso Nacional quer distorcer esse programa, inclusive passando por cima de elementos constitucionais, como a tentativa de derrubada, que foi concretizada, né, nessa última semana, da taxação do IOF. Então, acho que eles fizeram um teste. Mas o que está por trás de tudo isso, para além dessa disputa sobre 2026, que já está acontecendo, né, com a inelegibilidade do Bolsonaro? Tão loucos, principalmente essa federação nova, a União, PP, para ver se não emplacam, né, o nome, se não tomam o poder novamente, mas também é todo o escândalo das emendas, do orçamento secreto, que teve uma demora na aprovação do orçamento esse ano, em função da decisão do ministro Flávio Dino, junto a outros ministros do Supremo, a partir de uma ação, inclusive, que nós do pessoal movemos, denunciando, né? Imagina, bilhões de reais, cerca de 20 bilhões de reais, sem nenhum tipo de rastreabilidade, de transparência. Foi travado, porque isso é um prato cheio para a corrupção dos deputados do Centrão, alguns, inclusive, já foram, né, divulgados, muito bem noticiados. Só que os caras, eles querem mais. Eu vi também o Marco Aurélio comentando e eu concordo. É mais do que um parlamentarismo que eles querem construir no Brasil. Eles querem distorcer aquilo que foi definido nas urnas. Eles querem impor e ganhar dinheiro, inclusive individualmente, sobre o orçamento. Imagina, o Congresso tem mais dinheiro do que muitos ministérios que são fundamentais. Esses caras do Centrão se dão ao luxo de dispensar assumir o ministério. Afinal de contas, com tanto de dinheiro que eles manejam aqui, talvez eles nem precisem mesmo disso, porque os interesses deles são outros. Por isso que eu acho que o grande risco é esse, sabe? É eles seguirem com essa desidratação sem que haja resposta. Por isso, apostar na mobilização do povo é uma forma de fugir dessa cilada que eles querem construir para que a gente consiga avançar com uma agenda popular progressiva, da taxação das grandes fortunas, isenção do imposto de renda, o fim da escala 6x1 e tantos outros temas que o povo brasileiro de fato quer. Ô, Sâmia, vou aproveitar aqui e trazer alguns superchats, aí você dá uma comentada acerca desse debate, porque, por exemplo, a Terezinha Marques, ela diz Congresso inimigo do povo, e o Caco Bock questiona se esse slogan não nivela todos os políticos por baixo e favorece os oportunistas do discurso antipolítica. O Júlio Nunes comenta a pesquisa que saiu hoje da Quest acerca dos deputados federais, e aí eu vou aproveitar e fazer essa pergunta acerca de mobilização também. Você fala que é hora de mobilizar a população,
Tem manifestação agora no dia 10 de julho. Queria que você comentasse, então, esses superchats e falasse um pouco dessa mobilização que está marcada para quinta-feira que vem. Comentar principalmente aquele que disse dos riscos, né, de uma palavra de ordem como essa, do Congresso inimigo do povo. Você sabe que a primeira vez que eu vi, eu tive uma reflexão semelhante, né? Então vai nivelar todo mundo por baixo, como se o Congresso fosse um bloco unificado, né, que defendem todos os mesmos interesses e estão do mesmo lado. Mas aí eu acho que cabe também aos parlamentares que não são parte desse bloco antipovo, né, que estão ali atuando, defendendo os interesses da elite, também se posicionarem e replicarem. Foi daí que eu fiz esse vídeo também, que a gente divulgou hoje de manhã, Congresso Inimigo do Povo, e eu tenho toda a tranquilidade do mundo para dizer por que é inimigo do povo e por que nós, que estamos aqui, batalhando por uma outra agenda, somos diferentes. Eu acho que quanto mais mobilização popular e mais parlamentares também de esquerda, né, que querem que essa agenda popular avance no Congresso, abraçarem essa pauta, menos esse tipo de discurso tem força. Até porque eu acho que o que tem que ficar claro aqui e para o povo brasileiro é por que essa agenda popular progressiva não vai adiante? Porque há um Congresso, ou aqueles que comandam o Congresso, que não querem abraçar essa pauta, porque se fosse pela vontade do povo brasileiro, pelo programa que foi eleito nas urnas, o caminho seria outro. E é por isso que vai ter essa mobilização no próximo dia 10, né? Para que os ricos paguem a conta da crise, para que haja taxação das grandes fortunas, para que avance com o fim da escala 6 por 1 e para que essa denúncia sobre quais são os responsáveis por sequestrar o orçamento e não querer que uma agenda popular avance, para que essa denúncia ganhe as ruas, ganhe as vozes do povo brasileiro, para que os movimentos sociais, os partidos políticos abracem definitivamente esse tema. Eu não acho que daqui até 2026, o clima vai esfriar. Eu acho que vai esquentar cada vez mais. A extrema-direita e o centrão já deram a letra, não estão disfarçando. A gente não pode ser poliana nesse momento. Tem que entender quais são as reais intenções deles. E a gente sabe quais são as nossas. Então, se eles estão convocando uma guerra, a gente precisa dobrar essa aposta, porque 2026 está batendo na porta e porque há muitas urgências que o povo brasileiro espera que a gente entregue e batalhe para que elas sejam conquistadas. Sâmia, finalmente, bom, tem essa manifestação. Você acha que existe algum risco, né? O Ciro Nogueira já falou que não quer o impeachment, etc. e tal, mas o Ciro Nogueira foi às redes, e é curioso, porque ele e o Sóstenes foram juntos às redes dizer o seguinte: o Haddad começou a falar duro porque o Lula não vai ser candidato. Começaram a espalhar fake news de que o Lula não é candidato em 2026. E o Bolsonaro, que eu queria que você repercutisse isso, domingo estava em cima de um carro de som, fazendo discurso, agora se adoentou e vai ficar o mês inteirinho de julho, descansando. Não é estranho esse sumiço repentino do Bolsonaro? Fez toda a campanha aí popular, né? Fracassou no domingo, em comparação, e agora ficou doente, vai sumir aí pelo mês de julho todinho, mês essencial. Sim, bom, na verdade, quem não vai ser candidato é o Jair Bolsonaro. Essa é a única certeza que nós temos. Ele está inelegível e em breve vai ser preso. E é coincidência, né, dessa piora do estado de saúde dele com a proximidade do julgamento. Em breve deve ser concretizado. Então, assim, conveniente, estava buscando uma palavra mais adequada, é conveniente que uma pena possa ser revertida para uma prisão domiciliar, ou enfim, tentar ali de alguma forma, a partir de um estado de saúde, alterar. Claro, se for comprovado, é um direito dele, assim como de todas as pessoas que são condenadas no Brasil, é isso que diz a legislação. Mas me parece bastante arrogante ou brigar com a realidade por parte desses líderes, seja do Sóstenes ou mesmo do Ciro Nogueira, fazer qualquer ilação, né, sobre o presidente Lula ou exercício de futurologia, porque a única certeza que nós temos, na verdade, é sobre o que seria o seu principal adversário,
que é o Bolsonaro. Agora, o fato do Haddad estar indo a público, fazendo essas críticas, fazendo críticas ao mercado e ao Congresso Nacional, na verdade, eu particularmente acho ótimo. Acho, inclusive, que demorou que essa postura se apresentasse, considerando que é a chantagem do governo, do que o Congresso faz sobre o governo e considerando quais são as necessidades do povo. É necessário que essas entregas, né, essas conquistas sejam feitas e a gente precisa, sim, endurecer o discurso, explicar para o povo brasileiro o que está acontecendo para que elas sejam concretizadas. Ô, Sâmia, deixa eu te fazer uma pergunta, rapidinho. Hoje, a gente está com um correspondente lá em Lisboa, no Gilmar Palusa, e o Hugo Mota, ele tinha organizado uma coletiva de imprensa, ele ia dar uma coletiva de imprensa, mas ele acabou fugindo, ele não quis falar com a imprensa. Por que você acha que o Hugo Mota está fugindo de falar com a imprensa e com o povo brasileiro? Porque o Congresso Inimigo do Povo é o principal tema das redes sociais, está na boca do povo brasileiro nas últimas semanas, porque ele tem que prestar contas, né, de que forma essas viagens são financiadas, por que operou para ampliar o número de parlamentares, para criar um acúmulo, né, de salário e de aposentadoria integral, que foi também uma das medidas que ele fez na última semana. Por que, apesar dele dizer no discurso dele, né, que ele queria a democracia, a pacificação do país, ele, na verdade, fez um golpe, né? Porque no domingo fez um jantar em que supostamente selou um acordo, na terça-feira à noite divulgou uma agenda da Câmara, com a Câmara em funcionamento híbrido, não tinha quase ninguém aqui pautando um projeto que ele disse que não faria. Então, ele tem muito a explicar para o povo brasileiro. E se negando, né, a responder à imprensa é uma forma de tentar fazer a poeira baixar, de esfriar um pouco, mas eu não acho que isso vai acontecer com tanta facilidade, não, porque a crise segue e as explicações que ele tem para dar, inclusive sobre o tema do orçamento, seja aquele transparente ou o orçamento secreto, seguem e vão seguir, porque o ministro Flávio Dino segue tomando decisões corretas. Acabou de acontecer, né, a audiência no Supremo sobre esse tema, alguns inquéritos abertos na Polícia Federal, e isso precisa ser explicado para o povo brasileiro. Muito bom, Sâmia, te agradecer muito, o pessoal reagiu muito a você, Jaciane Rios, grande Sâmia, preparadíssima, Obrigada. gente lançando você a senadora, enfim, o nosso chat aqui teve muita reação, então, mais uma vez, viu, muito obrigado por nos atender num dia que a gente sabe que você está aí super ocupada, corre lá, que a gente fica te assistindo, né? A gente vibra quando te vê lá no Muito Congresso, obrigada, gente. do bolsonarismo, viu, Sâmia? Muitíssimo obrigada pelo apoio, pelas palavras e pelo convite. Estou sempre à disposição. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau, Sâmia.